Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no YouTube e no canal do Comercial Jurídico. É uma honra poder compartilhar o meu conhecimento para você. E para você que não me conhece, que está chegando agora, prazer, meu nome é Maíra Alves, eu sou CEO do Comercial Jurídico, a empresa de estruturação comercial para advogados e treinamentos de vendas. E toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu entro ao vivo aqui para poder te entregar o melhor conteúdo de vendas e estruturação comercial dessa internet que você já viu para advogados. Então, se você quer aprimorar suas técnicas sobre vendas, assista as lives que já estão gravadas, gratuitas, você não paga R$ 1 para poder vender mais absolutamente todos os dias. E já começando aqui, eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso grande evento, a grande revolução, o fim da advocacia, como te contaram, na próxima semana, 25, 26, 27 e 31 de março. Faça sua inscrição aqui gratuito, 4 dias comigo, em uma sala secreta, onde eu vou te entregar tudo o que você precisa saber para criar o seu planejamento agora de 2025 e viver plenamente da advocacia. Então, faça a sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo, e no final dessa live eu vou deixar uma surpresa para você também, que entrar agora lá no, fazer sua inscrição e entrar no grupo, eu vou deixar uma surpresa lá dentro do grupo, na descrição do grupo, para você. Então, não perde não, saindo da live eu já vou liberar esse bônus lá dentro do grupo, certo? E o nosso conteúdo de hoje é de extrema importância e relevância. Eu não iria trazer esse conteúdo agora, eu iria postergar ele um pouquinho mais. Contudo, essa semana no Instagram eu recebi muitas caixinhas de várias pessoas me perguntando sobre o mesmo tema, que é o follow-up. E eu decidi antecipar esse conteúdo para você. Como fazer um follow-up? Maíra, estou com muitas pessoas que não me respondem, que não estão fechando. O que eu faço? Então, hoje eu vou te entregar exatamente isso, que você precisa saber antes de abordar aquela pessoa, e depois como abordar, e se ela não te responder também, o que fazer. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu estou aqui em Niterói, no Rio, em uma consultoria presencial. Então, por isso que eu estou em um cenário um pouco diferente, me adaptei aqui num canto, no hotel, para poder estar fazendo essa live com vocês e para vocês. Bora lá para o nosso conteúdo, que eu já estou ansiosa para entregar ele para vocês, hein? Conteúdo de altíssimo nível, mais uma vez. Como sempre, né, pessoal? Sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, aprofundando cada vez mais os conteúdos que eu trago aqui também na live. Então, bora começar. Já vou começar aqui com uma frase, viu? Uma frase muito importante. Não basta fazer o follow-up. A gente precisa fazer um follow-up inteligente. Certo? Maíra, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que follow-up é pegar um script e mandar para várias pessoas, ou pegar um script ali do chat GPT e sair enviando, e follow-up não é isso. Se você faz isso, você está fazendo muito errado, e é por isso que você não tem retorno. Mas depois dessa live de hoje, você vai compreender melhor como fazer esses follow-ups de fato inteligentes, porque senão você perde duas vezes, tempo e dinheiro, se você não souber fazer o follow-up. Tempo, porque você vai ficar tentando de uma forma que não funciona, e dinheiro, porque você não vai conseguir recuperar aquele lead que você já pagou por ele. Então, você perde também nesse sentido. E quais são os erros mais comuns que eu vejo que as pessoas cometem, e é algo que eu trabalho muito dentro da consultoria com os meus alunos? Maioria, eu falo que 90%, eu pego poucos casos que eu vejo que a pessoa faz o follow-up da forma que deveria fazer. Muitos vendedores fazem follow-ups genéricos e sem agregar valor, cerca de, como eu falei, de 98%, 99% fazem dessa forma, sem agregar valor. Pega um script e sai enviando para todo mundo, não coloca nome, nada. Algo bem automatizado mesmo, assim. Nem automatizado, automático, porque o automatizado, a palavra, vem de automatizar, mas sem perder a humanização.
e automática, você fazer aquilo no automático de uma forma já pronta, sem se atentar naquilo que você está fazendo. E acha que ainda está ganhando, né? A pessoa que faz esse follow-up acha, nossa, agora é só esperar que todo mundo vai responder. Você espera o dia todo, ninguém retorna, você não tem um retorno de nada. Por quê? Porque não está atrativo, não funciona. Contatos repetitivos e sem propósito afastam o cliente ao invés de engajá-lo, fazer esse monte de mensagem maçante, isso é chato, se torna repetitivo, você não tem um propósito. Então, todas as vezes que você for fazer um follow-up, isso eu abordei muito essa semana aqui em Niterói, falei, olha, vocês têm que se preparar. Maíra, como assim se preparar? Identificar os leads que você vai abordar antes, você vai identificar e vai criar uma estratégia específica para cada um, e você vai voltar. É claro que você pode demorar 5, 10 minutos para criar um follow, olhar o histórico de atendimento, enfim, eu vou abordar isso mais para frente, daqui a pouquinho, personalizar sua abordagem e mandar o script. Você pode demorar, você pode levar aí, como eu falei, uns 10 minutos, se você não tiver no nível muito avançado desse pensamento rápido, lógico, estratégico, você pode demorar um pouco mais, mas às vezes é melhor você ficar 10, 15 minutos trabalhando um lead, criando um script para um lead, do que criar uma mensagem em segundos, disparar e perder a oportunidade de se conectar com ele e engajar aquele lead. Então, se for para fazer, faça muito bem feito. Não faça de qualquer jeito. Isso não funciona, como eu falei. E a chave é entender o momento do lead, personalizar a abordagem. Outro erro que a gente comete muito, para mim, esses são os 3 mais comuns no follow-up, que é, na maioria das vezes, as pessoas cometem esses 3 erros juntos, para você ter ideia. Talvez o seu time comercial também está fazendo isso. Muitas das vezes a gente pega, como eu falei, um script, manda para todo mundo da nossa base, enfim, sai mandando de forma aleatória. Contudo, tem alguns leads, alguns contatos ali, que eu tenho certeza que já estão na fase do fechamento, mas ainda não fecharam. Outros estão na fase de envio de documentação, outros estão na fase de qualificação. Então, se você manda, por exemplo, o mesmo script para todo mundo, cara, não funciona, porque cada lead está num estágio de venda diferente, cada um está numa etapa da jornada, então isso não vai funcionar. Por isso que é importante, muito importante, você separar o momento de cada lead para poder criar uma estratégia para cada fase da tua etapa do funil, certo? Maíra, não sei o que é funil. Tem uma live aqui no YouTube gravada sobre funil de vendas. Assista que você vai compreender melhor a minha linguagem. Tudo que eu estou falando aqui, talvez você não, você está chegando agora, não compreendeu o que é follow-up, o que é funil, o que é lead, enfim, as lives estão gravadas, tem tudo isso dentro das outras lives, então eu recomendo você assisti-las para que você compreenda o que nós estamos falando, a minha linguagem, porque senão você não vai conseguir compreender. Que fique tudo claro para você aí do outro lado. Comece das lives lá iniciantes e venha para essas lives um pouco mais avançadas, mas pode ficar aqui que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Não estou te expulsando, não. Só te dando uma dica para você compreender melhor o mundo das vendas na advocacia. Combinado? E quais são os 3 pilares do follow-up inteligente? Então, aqui a gente falou os 3 erros mais comuns. Já abra a sua visão aqui e a sua mentalidade também, que isso pode estar acontecendo dentro do seu escritório hoje, pode estar acontecendo dentro do seu comercial, talvez até você está cometendo esses erros. Então, agora você vai aprender como fazer o follow-up da forma correta. Primeiro ponto, timing estratégico. Maíra, como assim um timing estratégico? O momento certo, o momento correto, um momento estratégico, diz por si só. Saber o momento certo para cada contato. Então, por exemplo, como eu falei no erro acima, às vezes as pessoas não sabem qual é o momento certo de abordar o lead. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi ainda quando eu estava na Chevrolet. Existem 3 temperaturas do lead: o quente, o morno e o frio, certo? Qual é o lead quente? Aquele contato potencial que você quer fechar, que ele é muito bom. O morno, aquele em cima do muro, que só me aparece, aquele indeciso. E o frio, aquele que nem te responde. Então, aqui nós temos 3 times, né? 3 temperaturas, 3 tempos distintos. Então, você tem que saber o momento certo para poder abordar cada lead. Se você está com um lead muito bom, muito potencial, Maíra, qual é o momento certo que eu abordo ele? Quantas vezes eu preciso abordar? Depende muito de como foi essa condução da venda. Então, por
por exemplo, se ele ficou de fechar hoje, quer dizer, vou usar um exemplo, hoje é quinta, de segunda-feira, ele ficou de fechar segunda-feira com você, e ele não fechou. Já retornou nele? Já voltou nele? Ai, Maíra, ainda não, que eu acho que eu tô sendo invasivo, mas vocês não fizeram um compromisso de fechar na segunda? Na segunda-feira de manhã já era para você ter enviado uma mensagem para ele. Ei, fulano, tudo bem? Olha, estou te enviando aqui o link do contrato para você fazer a assinatura, conforme nós acordamos, conforme nós combinamos que o fechamento ficaria para hoje, eu já estou te enviando. O que você precisar é só me chamar que eu tiro suas dúvidas. Consegue assinar hoje até as 10 horas da manhã? Já era para ter feito isso na segunda-feira, certo? Agora, aquele contato que ficou de enviar uma documentação para análise, mas você nem qualificou ele ainda, que é um morro, nem sabe se ele é um lead bom para o fechamento, Maíra, quando eu abordo? Quando vocês combinaram ali, acordaram, fizeram o compromisso dele te enviar a documentação. No dia, sempre tenha um compromisso marcado com o teu futuro cliente. Sempre tem que ter uma aproximação. Então, o momento certo para cada contato é de acordo com o compromisso que vocês firmaram antes de enviar a documentação, de assinar o contrato, para você não sentir que está invadindo o espaço do teu cliente. E o momento certo é aquele momento onde você percebe que, de fato, você tem essa abertura e que você não está insistindo em cima do teu cliente, porque isso é chato. Ninguém gosta de pessoas que querem empurrar um serviço. Então, o que você precisa fazer é trabalhar com uma educação, trazendo detalhes, insumos do que foi falado dentro do atendimento, do que vocês geraram aquela conexão dentro do atendimento e dentro da venda. Utilizar gatilhos de urgência e escassez de forma inteligente, porque se você usa um gatilho de urgência e escassez de forma errada, ou de, digamos aqui, uma expressão, né? Não vou falar nem errada, uma forma que talvez ninguém te ensinou isso, então você está aprendendo agora comigo, certo? Mas você está usando de uma forma que não funciona, que você acha que funciona, mas não funciona, acaba que esses dois gatilhos, o cliente ele pode se sentir extremamente pressionado. E aí fala, nossa, a pessoa aqui fica me pressionando, isso é chato. Então, o gatilho da urgência, também tem uma live sobre isso aqui, que você pode assistir depois, se você não entende muito ainda de gatilhos mentais, é para acelerar aquela tomada de decisão. Então, aquele lead que tá para fechar e você fica toda hora ali, mandando um monte de áudio, um monte de mensagem, ligando de forma insistente, isso não é o gatilho mental, isso é pressão, isso é uma pressão, ok? Então, o gatilho da urgência, você precisa saber dosar. O problema é que, às vezes, a gente quer pegar vários gatilhos mentais e sair disparando de forma aleatória, como se tudo fosse funcionar. E não é assim que funciona. Depende muito do perfil do teu cliente. E a gente já abordou sobre o perfil do cliente aqui também. Tem uma live gravada de 2 semanas atrás, ok? Ajustar a frequência dos follow-ups conforme o nível de interesse do cliente. Como eu falei, o follow-up, ele vai muito do momento, do time que o seu cliente está. Então, cara, a frequência do follow-up não existe uma verdade absoluta para nada no mundo das vendas. Alguns falam, são 5 tentativas, são 7 tentativas, mas tem cliente que às vezes ele já falou que ele não quer fechar naquele momento. Por mais que você busque quebrar aquela objeção, se você ficar fazendo 5 tentativas com ele, ele vai te bloquear. Então, dá um espaço para ele e depois você retorna daqui 10 dias, 15 dias. É claro que depende da urgência dele, mas se for algo que não seja muito urgente, ele vai postergar. Ou às vezes ele não quer e não pode naquele momento, e tudo certo. Compreenda. Tenho certeza que ele vai se lembrar muito mais de você se você respeitar o momento dele do que se você desrespeitar. E ele vai te bloquear, vai querer nem ouvir falar de você e que você está perturbando ele. Então, respeita, compreenda, e aí depois ele retorna quando ele tiver essas condições de fechar com o seu escritório de advocacia. Então, o primeiro pilar é entender o time, né? É ser estratégico nesse sentido, entender o momento certo para cada contato, sabendo dosar o uso e empilhamento de gatilhos mentais, e também saber ajustar a frequência dos follow-ups conforme o nível de interesse do seu cliente. Então, se ele já demonstrou que ele não tem tanto interesse assim, para que você vai ficar todo dia lá mandando mensagem para ele? Não faz muito sentido. Uma comunicação personalizada, eu acredito que seja
a chave principal de tudo que eu estou falando aqui com vocês. Quando eu trabalhava lá no escritório, eu percebi que quanto mais personalizado era o meu follow-up, e até na Chevrolet, por exemplo, mais retorno a gente tinha. Vou te dar um exemplo da Chevrolet. Na Chevrolet, qual era a minha função? Eu não ficava no salão de vendas. Mas o que é salão de vendas? Lá, vendendo, em pé, ou ali naquela parte onde o cliente entra e vai para a mesinha. Eu não fazia isso. Sabe qual era a minha função na Chevrolet? Quem adivinha o que eu fazia na Chevrolet absolutamente todos os dias? Eu fazia follow-up. O cliente ele entrava no site, ou ligação, ou ia presencialmente na loja. Eu ficava numa salinha separada, sem ser lá na parte das vendas, ele não me via. E a minha função era exclusivamente, absolutamente todos os dias, fazer o follow-up. E só era telefone, ramal, não tinha nenhum WhatsApp. Eu não tinha um WhatsApp, não tinha. Sabe o que eu fazia? O cliente chegou na loja hoje, vamos supor, você chegou na loja hoje, da Chevrolet, entrou na loja. Aí a pessoa da recepção pegava os seus dados, que inclusive era minha irmã, Marina, pegava os dados, cadastrava no sistema, certo? E encaminhava para a mesa do vendedor. O vendedor negociava, conversava, aí a pessoa, vou pensar, vou ver, ir embora. No dia seguinte, eu pegava o telefone. Ei, bom dia, senhor João, tudo bem? Senhor João, ontem, aqui é a Maíra da CVC Chevrolet Colatina, ontem o senhor esteve aqui na loja, até com sua esposa, com seus filhos, a gente colocava detalhes disso no histórico, viu? Com quem ele foi na loja. Seus filhos, eu até vi vocês aqui, mas por algum motivo o senhor ainda não decidiu qual veículo o senhor quer, ou, por exemplo, se o senhor vai colocar o seu usado na troca ou não. O que está pegando mais aí para o senhor? O que está impedindo o senhor de tomar essa decisão? Aí ele falava, vocês estão pagando muito pouco no meu veículo, certo? Então, qual valor a gente pagando no seu veículo, o senhor acredita que dá para fechar a negociação? X. Não, combinado. Vamos fazer o seguinte, seu João, eu vou conversar com a gerente, a gente vai buscar a melhor condição para o senhor, pode ser? Eu te dou um retorno hoje até meio-dia, pode ser? Combinado? Deixa o celular tocando. Não, combinado, beleza. Voltava, ia lá no vendedor primeiro. Fulano, olha só, cliente de ontem, lembra? Tal, 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 aqui no sistema. Então, ele veio, eu liguei para ele e falou isso. Aí, com o vendedor, o cliente tinha falado que ia ver na Fiat, em outras concessionárias de veículo, mas ele nunca falava realmente o que estava pegando ali que ele não iria fechar. Aí ele falou, Maíra, mas ele não me passou isso, que era porque a gente estava pagando um pouco no veículo dele e tal, tal, tal. Aí é eu, vendedor, na sala da gerente, para a gente poder alinhar a nossa comunicação. Olha o follow-up. Olha o follow-up, viu? Isso é um follow-up. Isso é um follow-up. Alinhar nossa comunicação, aí eu retornava, e senhor João, tudo bem? Olha, uma novidade muito boa para contar para o senhor. Se eu consegui aqui para o senhor a FIP no teu veículo, só que eu só consigo se o senhor vir hoje na nossa loja. Aí era assim que eu fazia meu follow-up. Aí a gente estourava nas vendas. Então, assim, o follow-up, quanto mais estratégico e personalizado, melhor. E na advocacia não foi diferente. Pensa se eu pego e mando o WhatsApp para o seu João. Teria o mesmo resultado? Não. E como eu falei, na advocacia não é diferente. Sabe por quê? Porque a mentalidade das pessoas, a mentalidade não, o pensamento, o cérebro, o nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Todo cérebro tem as mesmas funções. Combinado? Certo? Então, acaba que quando você compreende isso, que é essa neurociência do consumidor, que a gente até fala sobre isso quando a gente aprofunda mais na parte técnica de vendas, ela funciona da mesma forma. É claro que alguns terão uma tomada de decisão um pouco diferente devido ao seu perfil também comportamental, mas o nosso cérebro ele toma decisões ali de acordo com as funções dele, que ele age de acordo. Então, veja, na advocacia não muda, a neurociência é a mesma para todo mundo, de certa forma, a não ser que a pessoa tenha alguma deficiência, por exemplo, mas fora isso, não, ok? Então, o que acontece? Na advocacia, o seu cliente, ele também
quer sentir você mais próximo, ele quer se sentir seguro, ele quer sentir essa confiança vindo de você. Então, se você pega e manda uma mensagem de qualquer jeito para ele, dispara aquele monte de mensagem que ele vê que é automático e que você não parou para preparar para ele, infelizmente, ele não vai retornar. Ele não retorna. Então, a sua comunicação, quanto mais personalizada, mais resultados tem. Pô, Maíra, mas, cara, isso toma muito tempo. Toma, mas é muito eficaz. É muito eficaz. Em cerca de 7 meses, até na Chevrolet, eu recuperei cerca de 60 veículos que estavam perdidos. 60. Fazendo isso de forma consistente absolutamente todos os dias. Na advocacia não foi diferente. Cerca de 20% dos contratos que eu fechava era fazendo follow-up. Então, evite mensagens automáticas e genéricas. Utilizar informações levantadas no primeiro contato para poder criar mensagens relevantes. As pessoas, às vezes, elas, ao invés de aproveitar o que elas têm, que é histórico de atendimento, que é conversa, que é tudo aquilo todos os detalhes que o lead te passou, as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente não querem saber, elas querem fechar a venda, mas elas não querem entregar a melhor solução para o cliente. Então, se você tem histórico de atendimento, você tem informações relevantes dentro da venda, você precisa criar mensagens baseadas nisso. Ao invés de você mandar uma mensagem, oi, bom dia, tudo bem? Ó, esse mês aqui no escritório estamos com poucas vagas, cara, isso não funciona. Daí ele fala, ei, senhor João, tudo bem? Nós conversamos no dia tal, após o senhor entrar em contato com o nosso escritório, buscando isso para você ou para algum familiar, nós começamos, fiz o atendimento, passei como funciona o nosso trabalho, mas por algum motivo o senhor ainda não fechou com o nosso escritório, eu quero entender o que está impedindo o senhor de tomar essa decisão que vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida? Senhor João, frente ao respeito que nós temos um pelo outro, estou tentando contato com o senhor há alguns dias, e pela nossa relação, também nosso relacionamento, que nós já nos falamos há cerca de tantos dias, o senhor pode me dar um retorno hoje, até meio-dia, por gentileza? Então, você manda um áudio assim, não é melhor que você pegar uma mensagem e sair disparando? Ok? Isso aumenta muito as suas chances de ter um retorno do senhor João, combinado? Então, fazer perguntas estratégicas que conduzam à decisão. Outro erro no follow-up é falar, fico no seu aguardo, estou à sua disposição no final, e não deixar uma próxima ação. O follow-up nada mais é, ele não tem nada mais do que o objetivo de trazer o lead de volta, fechar uma venda. Então, por que você não deixa uma pergunta no final trazendo para a próxima ação? Tem que ter uma próxima ação. Você tem que fazer uma próxima pergunta que vai trazer esse lead. Seja o que está impedindo o senhor, eu quero entender o que está impedindo o senhor de tomar essa decisão que vai melhorar a sua vida, que vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida. Me conta um pouco mais. O senhor não fechou com o nosso escritório por conta do financeiro, do pagamento? Eu posso ver com o nosso setor de finanças uma melhor forma para o senhor. Entendeu? Sempre uma pergunta ali que vai trazer o lead de volta. Valor em cada contato. Eu já trouxe a diferença também aqui em várias lives sobre a diferença entre valor e preço. Então, cada follow-up precisa trazer um novo motivo para o cliente avançar. Maíra, como assim? Ninguém, absolutamente ninguém responde uma mensagem quando está para contratar um serviço ou comprar algum produto se não existe um motivo claro, se não tem um propósito. A sua mensagem tem que ter um propósito. Qual é o propósito? O que você está buscando ali através daquela mensagem mudar na vida do teu cliente, a impactar a vida do teu cliente? Usar a prova social, dados concretos. O que é prova social? Print de resultados positivos, depoimentos de clientes, para motivar essa decisão, sempre com a narrativa storytelling. Tem uma live excelente aqui sobre storytelling narrativa para convencer, persuadir ali o seu cliente e oferecer conteúdo educativo que reforce a necessidade do seu serviço. Veja bem, valor em cada contato, quando a gente faz esse follow-up para o cliente avançar, a gente pode usar para aquele lead mais quente, mais potencial. Prova social, a gente pode usar para aquele lead que ainda não tomou a decisão de nem mandar um documento para uma análise, então mandar um caso e trazer na narrativa. E conteúdo educativo, você pode usar cartilha, e-book ou até mesmo vídeo. Você sabia que um videozinho, e aí você compartilha com esse cliente. Veja bem, se você está
o lead clica no seu anúncio, na verdade, e não te responde, você não sabe o nome, não tem histórico de atendimento. Então, você faz um follow-up, digamos que mais genérico, contudo, usando várias estratégias, áudio, texto, vídeo, prova social, publicação do Instagram, conteúdos mais abertos, combinado? Você pode trazer um conteúdo educativo. Conteúdo educativo para aquele lead que clica no teu anúncio e não responde, é aquele conteúdo você sabia. 5 coisas que a parte contrária, né, o inimigo em comum. 5 coisas que a empresa que você trabalha, se você é trabalhista, não quer que você saiba, não quer que você tenha conhecimento, ao você pedir conta, por exemplo, ao te mandar embora. Aí tem lá, 5 coisas que o INSS não te conta sobre o BPC-LOAS para o seu filho com autismo. 5 coisas que o plano de saúde esconde de você um tratamento X, um tratamento Y, um medicamento de alto custo Y. Então, esse já é um conteúdo de conscientização e educativo, que reforça a necessidade do seu serviço. E, no final, a chamada. Então, por exemplo, no final, você entrou em contato, clicou no nosso anúncio sobre negativas de plano de saúde, a gente quer te ajudar. Me conta aqui embaixo na nossa conversa, no WhatsApp, qual plano de saúde você contratou? Qual é a sua operadora do plano de saúde? Entendeu? Então, mesmo fazendo conteúdo educativo, dentro do teu WhatsApp para o follow-up, você deixa uma pergunta no final, trazendo para dentro da conversa. Sempre o hábito de deixar uma pergunta no final. Mas nunca estou à disposição, ou qualquer dúvida é só me chamar. Combinado? Então, aqui, pessoal, recapitulando a nossa live até aqui, nós temos 3 erros mais comuns que eu separei, que eu vejo que as pessoas mais pecam e erram. Eu separei também para vocês os 3 pilares do follow-up inteligente: sentir o time do cliente, personalizar sua comunicação e agregar valor em cada contato sem perder tempo e sim, sempre com uma qualidade nesses atendimentos. E quais são os métodos aqui para a gente poder acelerar essa decisão do cliente? Maíra, cara, eu mando mensagem, faço tudo que você fala, mas as pessoas, elas não me respondem. Então, pode ser que você não está abordando as principais objeções que o seu cliente tem ao fechar com você. Ok? Volto lá para a nossa primeira live, que é sobre mapear o seu público-alvo. Mapear, quando você conhece o seu cliente, você sabe quais são as principais objeções que ele possa ter, que ele tem, na verdade, certo? Então, pegar essas objeções e mapear. Em cima dessas objeções, você vai trazer follow-ups, quebrando e antecipando objeções. Um exemplo, se você faz plano de se o seu cliente, na verdade, tem um plano de saúde, que é pela empresa, a gente sabe que uma das grandes objeções dessas pessoas é entrar com uma ação contra o plano de saúde e perder o emprego. É uma objeção. Talvez seu cliente não está fechando com você porque ele tem essa objeção, ele não te falou, mas ela existe na maioria das vezes. Seu cliente trabalhista, talvez ele não fechou com você ainda, porque ele tem medo de ficar com a carteira suja, ok? Ele tem medo de não conseguir outro emprego, porque ele tem um histórico, digamos, de processar uma determinada empresa. Essa é uma objeção que você antecipa no follow-up. Talvez o seu cliente de LOAS, ele não fechou com você ainda, porque a única renda que ele tem é o Bolsa Família. E ele ouviu por aí que, se ele der entrada no benefício, infelizmente ele perde o Bolsa Família. Entendeu como que funciona? Então, são objeções que às vezes o cliente não te conta, mas elas existem. Elas existem. Elas estão ali. Certo? Então, é muito importante você mapear essas objeções antes de seguir com esse follow, que pode ser por conta dessas objeções que esse cliente nem está fechando com você ainda. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto bem importante. Existe, na verdade, 2 tipos de objeções, que eu sempre gosto de comparar. Objeção quanto ao serviço e quanto ao produto. Quanto ao serviço, é aquela objeção quanto ao seu trabalho. Por exemplo, o valor que você cobra não está dentro do meu orçamento agora, não consigo pagar agora, vou ver com o advogado da minha cidade, você fica num escritório muito longe. Essa é uma objeção contra o seu serviço. Ele não está te contratando contra o serviço. E existe objeção em relação ao produto, certo? Quanto ao produto. O que é essa objeção quanto ao produto? Como eu acabei de falar dos exemplos.
contra a ação, digamos, né? Quanto à ação, então, por exemplo, ação trabalhista, quais são as principais objeções do seu cliente que ele acha que pode prejudicar ele? Saúde, previdenciário, entendeu? Então, é saber separar para você também fazer esse follow. Só que quando o lead clica no seu anúncio e não responde, ou às vezes começa a conversa e não termina, acaba que podem surgir algumas dúvidas em relação a ambos, a objeções em relação ao serviço ou produto. Então, é muito importante, quando você for fazer o follow-up, implementar 2 quebras de objeções, quanto ao seu escritório, ou seja, passando confiança, quanto ao serviço, passando confiança, e quanto ao produto. Então, olha, nosso escritório é especialista em benefícios do INSS, estamos aqui para te ajudar. Inclusive, estou te enviando agora o nosso CNPJ, avaliações do Google, um exemplo, tá? Site, nosso Instagram, para poder passar essa confiança. E eu quero te dizer que existe muita desinformação sobre o benefício, o BPC Loas. Muitas pessoas acham que não podem receber porque já tem uma renda que é o Bolsa Família, mas isso é uma desinformação. Então, você já traz 2 objeções dentro de um script de follow-up, ok? Nós estamos aqui, vamos fazer uma análise gratuita para você, sem custo algum. A gente quer te ajudar. Me conta aqui, o benefício seria para você ou algum familiar? Eu falei, estou à disposição, fico no seu aguardo? Não, eu trouxe uma pergunta que não tem espaço para o não. Eu trouxe uma pergunta que ele só pode responder 2 coisas: nome, para quem seria o benefício. Certo? Então, antes de seguir com esse follow, você tem que entender quais são as reais objeções quanto ao o serviço que você pode ouvir e quanto ao seu produto. Aqui no canal também tem live gravada sobre as principais objeções. Utilizar perguntas como: o que está impedindo você de tomar essa decisão que vai proporcionar a você e sua família uma melhor qualidade de vida, por exemplo? Então, fazer perguntas mais direcionadas, sempre jogando para o cliente: cara, eu quero te entender, eu quero te ouvir. E resolver essas objeções no próprio follow-up, como o exemplo que eu acabei de dar, apresentando soluções concretas, prova social, resultados positivos, sempre com a narrativa. E aqui alguns gatilhos que você também pode utilizar, que é escassez, urgência, autoridade, prova social. Não sei o que é isso, Maíra, tem live aqui no canal, não vou me aprofundar agora, mas assista a live. E quais são as definições dos próximos passos aqui? De próximos passos, na verdade. O que são os próximos passos, né, dentro do follow-up? Quando Maíra, você fala, por exemplo, você tem que ter um próximo passo, uma próxima ação, uma nova chamada. Você nunca pode finalizar um contato sem definir o próximo passo. Por exemplo, se eu te ligar amanhã às 2 horas, na verdade, você terá uma resposta, eu posso contar com o seu retorno, eu posso contar com sua resposta. Utilizar o compromisso do cliente sempre ao seu favor para poder evitar respostas evasivas, como eu falei. Se você marca com ele dele assinar o contrato num determinado dia, num determinado horário, você pode entrar em contato com ele, porque você não vai estar sendo invasivo, porque vocês combinaram aquele horário, ok? Então, recapitulando aqui mais uma vez. Opa! Vamos lá, deixa eu diminuir aqui, porque tá. A gente trabalhou os principais erros, os 3 pilares, os métodos para poder acelerar essa tomada de decisão do cliente, o que são esses próximos passos, uma próxima chamada, uma próxima ação, e quais ferramentas a gente utiliza normalmente nesses follow-ups para poder automatizar, e lembrando que automatizar não é fazer algo no automático, automatizar é você utilizar de ferramentas sem perder essa humanização. Primeiro ponto, CRM, esse cadastro de clientes, essa organização para você, de todos os seus clientes, para você abrir e identificar as melhores oportunidades desses contatos, para você evitar esses esquecimentos, evitar, tipo, esqueci de cliente. Qual cliente que eu estava conversando ontem que ficou de fechar mesmo? Então, você tem que ter esse registro. Templates personalizados, o que são os templates? Criar alguma base de scripts ali para você usar, mas não copia e cola, é somente para você ter eles prontos e implementar o que for necessário de acordo com o histórico de atendimento do cliente. Então, estruturar mensagens que sejam flexíveis e adaptáveis. Anotações detalhadas, então, registrar insights sobre o cliente para follow-ups mais precisos. Então, sempre registrar em algum cantinho, alguma conversa, no computador, por favor, chega desse negócio de papel, em nome de Jesus, que não dá folha, aquela bagunça. Não, tem uma pasta com informações de clientes, enfim, um Word, abre um Word e vai registrando para você, se numa plataforma de atendimento, talvez você tenha, mas jamais se perca
né, nessas anotações, tá? Tem que ser bem organizado. Eu recomendo sempre planilha para isso, certo? E como eu trouxe esse tema hoje da live aqui para vocês, de follow-up, eu vou liberar um bônus hoje ainda, até às 18 horas, lá dentro do nosso grupo, que está aqui embaixo o link para você se inscrever para participar conosco na próxima semana, 25, 26, 27 e 31 de março. Você vai fazer sua inscrição aqui embaixo, combinado? Entrar no grupo do WhatsApp, acessar a descrição do grupo, um link está ali dentro, e você vai ter acesso a 50 scripts de follow-up que eu criei, preparados por mim, criados por mim, para você aplicar na sua advocacia. E, além disso, esse material que está disponível, que está aqui na live agora. Então, corre lá para poder aproveitar e não perca na próxima semana. Eu te vejo, será insano. Preparei muitos conteúdos para você aprimorar sua técnica, estruturar o seu comercial da melhor forma nesse ano aí de 2025 e aprender a vender. Eu quero que você venda, eu quero que você aprenda a vender de verdade e pare de perder clientes, pare de perder oportunidades. Então, recapitulando, hein, o conteúdo de hoje foi extraordinário. Tenho certeza que você aplicar, você vai ter resultados. Se você quer ir além, acessa aqui o link, entra no grupo para você ter acesso a 50 modelos de scripts prontos para você copiar e colar e aproveitar muito esse retorno que você vai ter. Então, tarefa de casa, e olha, eu não estou perdendo nada aqui. Se você não entrar agora, quem perde é você. Acesse aqui o link da descrição. Na próxima semana, às 3 horas, estaremos juntos novamente, e eu te aguardo aqui no nosso canal. Um abraço, tchau, tchau. Um excelente final de semana para você. E até a próxima semana. Te vejo, inclusive, no dia 25. A gente se vê antes, 25, 26, 27, dia 31. Tchau, tchau. Boa tarde para todos.